Fala pessoal, beleza? Nessa aula então a gente vai dar continuidade ao que estamos estudando na nossa disciplina de eletrônica analógica. E agora vamos falar um pouquinho sobre esses semicondutores intrínsecos, né, em si. Então, olha só. O termo, né, intrínseco aplica-se a qualquer material semicondutor que tenha sido cuidadosamente refinado para reduzir o número de impurezas ao nível muito baixo, essencialmente com um grau máximo de pureza disponibilizado pela tecnologia moderna. A ideia é o quê? É ter um semicondutor puro. Então, se eu tenho um cristal de silício, que é o que a gente vem estudando, para um semicondutor, e a intenção é ter uma condição de pureza maior, o semicondutor intrínseco, né, é como se cada átomo no nosso cristal for um átomo puro de silício mesmo. Então, pensando na condição de temperatura ambiente ali para 25 graus Celsius, por exemplo, o nosso cristal de silício ele passa a agir como um isolante, porque ele tem apenas alguns elétrons, né, livres e lacunas que são produzidas por essa condição da energia térmica. Então eu consigo verificar isso nessa nossa figura do fluxo de lacunas através de um semicondutor. Então aqui eu vou ter essa condição para um fluxo de elétrons livres. Então aqui está mostrando a parte do nosso cristal de silício que está alocado entre placas metálicas carregadas. Então eu vou ter um lado carregado negativamente e um lado carregado positivamente. Consigo observar os nossos átomos e aqui a representação da lacuna e desse elétron livre que vai fluir. Então, se eu supor que a energia térmica, né, que a gente tem está, está sendo produzida aqui e tenha produzido esse nosso elétron livre, eu consigo entender o quê? Se eu tenho um elétron livre, eu vou ter uma relação de lacuna, porque precisa haver essa relação de porte, né, para ele. Então, o elétron livre, ele vai estar indo de uma órbita mais externa, que a gente vai ter do lado direito do nosso cristal, para o outro lado. Então, como a nossa placa vai estar carregada aqui negativamente desse lado, ó, o elétron livre ele vai ser repelido para o lado esquerdo. E é isso que vai estar acontecendo. Ele vai sair de uma órbita mais externa, do nosso lado direito, por conta de estar carregado negativamente, que tem a mesma carga do elétron. Então, esse elétron livre ele pode mover-se aqui de uma órbita externa para uma órbita, né, mais próxima, que alcance o lado da nossa placa positiva, para conseguir atender essa condição de lacuna. E aí eu consigo entender essa condição do fluxo de lacuna, né? Porque se a gente observar o nosso lado esquerdo, ele tende a atrair, né, o elétron de valência, por exemplo, aqui do nosso ponto A. Ele tenderia a atrair. Ou seja, de outro ponto aqui do nosso ponto C ou D, né, dessa condição. Isso faz o quê? Vai fazer com que o nosso elétron de valência queira mover-se, né, para uma lacuna, para um ponto específico. Então, quando o nosso elétron parte, por exemplo, e move-se da esquerda, ele cria uma lacuna. E aí eu tenho esse fluxo de lacunas e eu preciso ter esse fluxo de elétrons através da minha condução. Então o efeito é o mesmo, para mover a lacuna original para uma outra condição. E assim uma nova lacuna, por exemplo, vai surgir do ponto A, que ela foi atraída para capturar um outro elétron de valência. Então eu tenho elétrons de valência que podem viajar ao longo do meu caminho e está sendo uma condição. Então eu consigo ver essa condição de fluxo de lacunas para os meus elétrons virem suprir aqui pela setinha. Ó. Eu tenho uma lacuna sendo representada. Esse meu elétron ele vai vir para suprir essa lacuna. O ponto A vai suprir essa lacuna e vai criar uma lacuna aqui. Essa minha lacuna vai ser suprida pelo elétron do ponto B. A minha lacuna que agora ficou no ponto B vai ser suprida pelo elétron do ponto C. Então vai ocorrer esse caminho de fluxo de elétrons para suprir essas lacunas. E o mesmo vai acontecer então dessa daqui que virou uma lacuna, vai ser suprida pelo ponto D, do ponto D vai ser suprida pelo ponto E do ponto E vai ser suprida pelo ponto F. E esse elétron livre ele vai tender a vir para cá buscando essa alocação para o movimento de portadores, né, que vai acontecer devido ao fluxo de lacunas do nosso material semicondutor intrínseco.